era governador, não sei o que e tal. O Meirelles, ultra-reacionário, não entende nada do Brasil. Mas a hipótese que ela levantou do seu temperamento, você acha que não conta nada? Tu acha mesmo? Olha a comparação do meu temperamento com a do Bolsonaro. É um pouquinho. Ô, Ciro, Que dia foi que eu andei dizendo, vamos metralhar o adversário, e não sei o que e tal, estão distribuindo... Que é isso? Ciro, deixa eu te fazer... Eu sou indignado, é outro assunto. Deixa eu te fazer uma pergunta que não está nem no roteiro, mas eu gosto de dizer que essa última eleição não foi uma eleição de voto, foi uma eleição de veto. De veto. Né? Sim. E as pessoas buscaram um outsider, né? E o outsider, apesar de ser um deputado há 30 anos... É um outsider porque ele não era identificado nem com os dois lados da moeda que vinham girando nas últimas eleições. Que era... O anonimato do baixo clero o permitiu... Exatamente. Ele estava entre o tucanato ali de Serra Alckmin, ninguém aguentava mais. E do outro lado, o Lula-petismo ali, a Dilma e etc. Você se arrepende de, em algum momento, ter associado a sua candidatura ao PT? Não. Porque isso te levou para um lado que você podia ter sido essa figura... Não me arrependo porque eu não tenho cara para mentir. Assim, é verdade que eu me associei ao PT por muitos anos. Eu ajudei o Lula, eu ajudei para valer, fui ministro do Lula. Como eu vou chegar na eleição? Você também já teve ligado ao PSDB, eu tô falando... Eu fui fundador do PSDB e rompi. A minha pergunta é, na eleição? Não, porque se eu entro nessa, eu minto. Percebe? Se você mente, dá no que está dando o Bolsonaro. Se você recuperar o que eu ando dizendo sobre isso, é exatamente isso. Olha, não adianta mentir. Ou você consegue estabelecer uma relação de respeito, em que você modera as expectativas, mas estabelece vamos dizer, diminui a potencialidade de frustração e a precocidade, ou não governa. Eu cansei de dizer isso. Nem o Haddad governaria, nem o Bolsonaro governaria. O problema é que as pessoas não querem ouvir. Mas se você fosse uma alternativa... off-PT e off-PSDB, falando assim, não quero saber desses dois, eu vou ser uma alternativa. Não teria sido melhor para você? Mas eu fui isso. Eu só não podia negar a minha origem. Mas eu fui isso. Eu estou dizendo, olha, essa polarização vai matar o Brasil. Isso é o que eu dizia toda hora. Existe um caminho de centro no curto prazo para o Brasil? Para a eleição municipal, por exemplo? Existe. E, assim, ele não é fácil de organizar porque o critério no Brasil deixou de ser ideias e programas. O critério virou, por conta do culto à personalidade ao Lula, né, virou uma coisa Lula e contra Lula. E isso vai matar o Brasil. Vai matar o Brasil. Mas que o povo está procurando caminho, tá. Ciro, no fringir dos ovos... Veja a eleição do Witzel no Rio de Janeiro, é inacreditável. Qual é a sua avaliação que você faz desse personagem que se tornou um personagem incrivelmente complexo na história do Brasil, que é o Lula? Ele foi uma força... Força para o bem, força para o mal seria ruim, mas qual o impacto que você acha? O Lula fez um estrago, né? Ao mesmo tempo que foi um bom presidente. O Lula foi um bom presidente para o Brasil, se você imaginar a conjuntura. Então, o que o Lula conseguiu? A proeza de expandir o consumo quase 4 vezes. Mas num tempo também que estava entrando uma quantidade de dinheiro no Brasil. Sem base, sem estrutura, sem base, sem nada, de forma absolutamente insustentável. A maior parte das pessoas não entende que aquilo foi uma alta rara no mercado de commodities internacional, que botou uma quantidade abissal de dinheiro no Brasil. Isso. E ele, a virtude dele é que ele pegou essa montanha de dinheiro, deu 70% para o baronato e 30% para o povo. 70%. Ou seja, não foi um governo de esquerda. Não foi nem remotamente. Ele, pelo contrário, a perversão do Lula começa e se agrava mais recentemente, porque ele é o crime perfeito. É o líder de esquerda que coopta todas as expressões de organização da sociedade civil, dos estudantes, dos sindicatos, dos profissionais liberais, etc., coopta para o governismo, anestesia o antagonismo social com políticas sociais compensatórias que fazem parte do ideário neoliberal, do consenso de Washington, políticas sociais compensatórias, a pedra de toque mais forte é o Bolsa Família, e faz uma aposta numa grande conciliação subornada por 70% para os ricos e 30% para os pobres. Tanto que a classe média, que é quem primeiro se insurge, ela ficou neutra. A classe média não viu nada nesses governos. Não. E por que a revolta do povão com a Dilma é precoce? Porque a Dilma simplesmente, quando cai os preços das commodities, ela não entende nada,
não é do ramo, é uma nomeação do Lula, para o Lula continuar mandando, o poste, que ele quer continuar repetindo a mesma prática. E aí o povo brasileiro perde metade da capacidade de consumir do dia para a noite. 40 milhões de pessoas que ascenderam socialmente e viraram microempreendedores, de vender açaí nas esquinas das ruas, e manicure, não sei o que e tal, de repente, volta tudo para a pobreza. Mas teve muita ação do próprio governo dela para levar a economia para a breca que foi. Completo. Não foi só ela não entendeu o mercado nada internacional, como ela chegou a querer essa dizer. foi a causa da crise. Políticas e ela não entendeu coisa também, nenhuma, né? não entendeu nada. Aí, por exemplo, renúncia fiscal para grandes conglomerados que não tinham correspondência em investimento nem emprego, que viraram tudo remessa de lucros e dividendos para o estrangeiro sem tributação. A política energética desastre, totalmente. desastre completo.